Tá. O 3 tem um detalhe que eu acho que eu não falei. Não sei se vocês chegaram a ver na... Você vai fazer o 3 primeiro? Ou a partir do 2? O quê? Você vai fazer o 3 e depois voltar pro 2 ou você vai... Pode ser, mas é que o 3 tem um negócio que eu quero explicar aqui. Ah, tá. Que eu acho que eu não falei. Acho não, eu não falei. E eu não sei se na aula dele ele fala lá, mas acho que sim. Deixa eu ver aqui o gráfico. Tem uma parábola. Tem uma reta. Deixa eu ver uma coisa aqui. Você tem como subir a tela um pouquinho? Porque tá cortando uma parte do gráfico em cima. Tá, só um minutinho. Só que eu tô vendo a lista aqui. É de -1, só um minuto. Acho que até 2 é isso. Y igual a 2 menos x quadrado. Já vou, Júlia, só um minuto. Y igual a menos x. E aí? Tá ótimo. Tá. Então, o exercício fala o seguinte. Determine a área da região compreendida entre a parábola y igual a 2 menos x quadrado e a reta y igual a menos x. Bom, então é o seguinte. Ele quer a área compreendida entre essas duas funções aqui. A parábola, que é 2 menos x quadrado. Então aqui é 2, né? Eu já dei o desenho. E a reta y igual a menos x. Essa aqui é a reta y igual a menos x. Até vou apagar aqui. E a parábola é y igual a 2 menos x quadrado. Então ele quer essa região aqui, ó, essa área. Compreendida entre essas duas curvas que a gente fala. No caso é uma reta e uma parábola. Então a gente quer calcular essa área. O que eu tinha passado para vocês é que, por exemplo, se eu calculasse a integral desse ponto aqui, né? Não sei onde está esse ponto aqui, até esse, por exemplo, só da parábola, eu calculava a área entre a parábola e a reta x. Só que aqui a região que a gente quer, a calcular a área, ela está compreendida entre uma função, que é uma parábola, e uma outra função, que é essa reta. Então, essa região aqui. Isso eu acho que eu não falei, que é o seguinte. Quando você tem, imagina que é o eixo x, que é o eixo y, e aí imagina que eu tenho uma função aqui, chamar de g, e, sei lá, uma outra função aqui que eu vou chamar de f. E no intervalo aqui eu quero a área entre as duas funções. A área, nesse caso, é dada pela integral, da onde começar aqui, né? Vamos chamar aqui de A, e aqui vamos chamar de B. Então, a área vai ser a integral de A até B, da função que tiver por cima menos a função que tiver por baixo. Nesse caso, f de x menos g de x dx. Então, quando você tem a área que você quer calcular compreendida entre duas funções, nesse exemplo, entre a parábola e essa reta, a área vai ser dado, aí você não precisa fazer módulo, não precisa fazer nada, a área vai ser integral. Se a gente olhar essa região compreendida entre as duas funções, ela começa aqui, né? A área começa aqui, e o último ponto da área vai abrangendo tudo isso, e o último ponto em x é esse, né? Seria aqui. Então, a área começa daqui e vai até aqui, nessa direção. Então, do -1 até o 2. Do -1 até o 2. E aí seria a função que está por cima, que no caso é a parábola. Então, seria a função 2 menos x quadrado, menos a função que está por baixo, que seria, no caso aqui, a reta menos x. Essa integral da função de cima menos a função de baixo vai dar a área compreendida entre essas duas funções. Então, nesse exemplo, eu vou ter que a área vai ser a integral de -1 até 2. Eu vou arrumar aqui primeiro. O que eu vou ter aqui? Na integral de quem? 2 menos x quadrado, tirando parênteses, menos com menos mais x dx. Essa integral de -1 a 2 dessa função, que na verdade é a parábola menos a reta, é que vai me dar exatamente a área já, né?
seria essa ideia aqui, essa ideia daqui de baixo. Que quando você tem uma área compreendida entre duas funções, você faz a integral da onde começa a área até onde acaba, se for no eixo x, né? Da função de cima menos a função de baixo. Então, isso acho que eu não tinha falado para vocês, e eu não sei se ele fala, mas acho que sim. Não sei. Não lembro. Aí vai ficar o seguinte, então, vamos calcular aqui a área. Então, vou vir para cá. Ó. A área vai ser... Como que é essa integral, né? A integral de 2 menos x² mais x, podia separar a integral do 2 dx menos a integral do x² dx mais a integral do x dx. A integral da soma é a soma das integrais. Então, dividindo em 3, a gente já fazendo a integral, eu vou ter... A primeira integral vai dar 2x, a segunda integral vai dar x² sobre 3, e a terceira integral vai dar x² sobre 2. E isso tem que ser calculado desde o menos 1 até o 2. Esse é o resultado da integral para calcular de menos 1 a 2. Oi, Sueli. Aí isso vai dar... Boa noite. Então, boa noite. Usando o teorema fundamental do cálculo, a gente faz o quê? Pega a função, o número de cima, na verdade, joga aqui no x, menos, aí pega o número de baixo e coloca no lugar do x. Então, fazendo o cálculo, segundo o teorema fundamental do cálculo, vai ficar 2 vezes 2, menos 2³ sobre 3, trocando 2 aqui, mais 2² sobre 2, menos, pelo teorema fundamental do cálculo, 2 vezes, aí agora a gente vai trocar o x por menos 1. Então, vai ficar 2 vezes menos 1, menos 1³ sobre 3, trocando o x aqui, e aqui vai ficar mais menos 1² sobre 2. Então, essa conta toda que vai dar a nossa área. Eu vou apagar aqui. E aí, a gente vai ter o seguinte, então. A área vai ser igual... O primeiro parênteses aqui dá 4, 2 vezes 2, menos 2³ é 8 dividido por 3, mais 2² é 4, dividido por 2 dá 2. Menos, aqui 2 vezes menos 1 dá menos 2, menos 1³ é menos 1, com menos fica mais, então fica mais 1/3, e menos 1² é 1, então fica mais meio. E aí, então, a área vai ficar o seguinte. A área vai ser 4 mais 2, 6. Menos com menos dá mais 2. Então, fica 4 com 2, 6. Com mais 2 dá 8. Menos 8/3. Mais 1/3. Aliás, mais não. Menos com mais dá menos. E menos com mais dá menos. Menos meio. Então, a área... vai ser 8, menos 8/3 com menos 1/3, dá menos 9/3, menos meio. Então, isso dá 8 menos 3, porque 9/3, 9 dividido por 3 é 3, então fica 8 menos 3, menos meio. Conclusão, a área vai ser 8 menos 3, que é 5, menos meio. Tirando o MC, 2 vezes 5 dá 10, menos 1 sobre 2, que dá 9 sobre 2. E aí, esse é o resultado da área. Continhas. Deixa eu apagar essa última linha aqui. Essa aqui eu estava fazendo lá a integral. Aí ficou assim, os cálculos. Aqui é só a conta de número, né? Você pode fazer na calculadora. Bateu aí, Júlia? Nossa, eu vou ser bem longe disso, porque eu não sabia disso. A função de cima menos a função de baixo, né? Eu não falei. Agora que eu vi aí, que eu não tinha falado, por isso que eu comecei até por ele. Mas deixa eu te falar uma coisa, professor. Voltando no gráfico, é que você apagou o gráfico, mas você está com a lista aí? Sim. Você vai conseguir entender a dúvida. A gente tem um limite de integração de menos 1 até o 2. Certo. Aí a gente tem aquele pedaço, que é o que a gente tem que calcular entre a parábola e a reta, mas se a gente for olhar no menos 1,
Antes do espaço que você pintou, tem um espacinho entre o pontilhado. Só que aquele espaço que está antes do -1 ali, como você disse, ele está preso entre a reta e a parábola, pensa bem. Por exemplo, se você pinta para baixo da parábola, vamos pensar. Você está com o gráfico aberto? Tô. Imagina que você vai pintar para trás do -1, tá? Você vai pintar para baixo da parábola. Só que você concorda que ele não fica preso com a reta, porque a reta não está para cima? Uhum. E aí não vai, então é infinito, porque para baixo da parábola, por mais que você fale assim, ele vai até a raiz lá, que acho que é menos, sei lá quanto. Sabe, eu acho que você está confundindo, eu entendi todo. Eu vou apagar aqui, porque como já está gravado, depois é só você voltar no vídeo, para ter essa parte da luz. Eu entendi tua dúvida, mas é o seguinte, ó, aqui é o eixo X, aí a parábola está aqui assim, sei lá, aqui é o eixo Y, e a reta está aqui assim. Tá horrível meu desenho, mas não faz mal. Eu entendi, tipo, eu fiz aqui, ó. Aqui é -1. Porque pensa bem, ó, a reta é essa, certo? Tá meio torto. E a parábola é essa. Entre a reta e a parábola, eu tenho essa região que foi a região que eu calculei a área. Uhum. Se você pegar esse pedacinho, ele tá. Se você, por exemplo, fala assim, eu vou calcular isso aqui, ó. Isso aqui tá preso entre a parábola e o eixo X. Não tá preso entre a parábola porque a reta tá para cima. Então, essa regiãozinha aqui, não entra, esse pedacinho aqui, ó, ele não entra na área, por quê? Porque ele está compreendido entre quem? Entre a parábola, a reta, só que o eixo X. Se você falar assim, não, o eixo X eu não falei nada, então ele fica infinito para cá, ó, porque tudo isso daqui está entre a parábola e a reta, só que você não tem um limite aqui. Entendi. Agora, assim, se eu ponho a reta aqui, então a reta vai ser a base aqui, o suporte. E aqui a parábola é a parte de cima, isso ficou preso entre as duas coisas. Sim. Agora aqui não, tem a reta, tem a parábola, mas não está preso, porque a reta vem para cá, a parábola vai para lá, isso aqui fica infinito. Sim, entendi. Então, fica limitado pela reta e pela parábola, mas não fica limitado, porque fica assim, tem uma parte que é a reta, que tem uma parte que é a parábola, só que tudo isso aqui vai para baixo, porque onde que vai acabar isso? Fica limitado só até o Y positivo. É só daqui para cima, né? Porque assim, aqui a reta limita por baixo e a parábola limita por cima, então fica preso. Agora, se você pensar na reta aqui na parábola, aqui não está preso, está infinito aqui para baixo. E não está falando do eixo X, né? O eixo X não é um limitante. Ele fala região compreendida entre a parábola e a reta. E essa região fica a reta, a parábola e o eixo X. Se você quisesse só esse pedacinho. Como ele não falou nada do eixo X, então certo seria ser tudo isso. Mas aí esse negócio fica cada vez maior, né? Sim. Você entendeu o que eu disse? Entendi, agora entendi. Tipo, tenta aprender, pensa assim, a reta e a parábola, o que fica preso entre os dois? Mais nada, não pode ter mais nada. Por exemplo, aqui não fica preso mais nada porque fica aberto. Se você falar que era esse pedacinho, né, esse pedacinho aqui, ele está limitado pelo eixo X, e no exercício não falou eixo X. Falou assim, ó, desenha a reta, desenha a parábola, o que fica preso entre os dois? Qual é a área compreendida entre essas duas funções? É só essa parte de cima. E essa parte de cima, né, se você pensasse em pintar isso aqui, começa aqui, né? Tipo, pensa que você está traçando retas assim, ó. Tipo, aqui começa a área, porque aqui já está dentro da área. E vai até aqui, né? Depois aqui já não está mais dentro da área. Então, aqui é o último ponto que você ainda está na área. Então, você olha aqui. E aqui é o primeiro ponto que você está na área. E você olha aqui. Você tem que estar com o gráfico aberto. Por isso que eu me embananei. Primeiro porque eu não sabia essa questão da função de cima menos a de baixo. E aí eu tava olhando o gráfico errado também. Eu peguei a parte errada. Tipo assim, eu não peguei até o final, aquele piquinho de baixo. Eu peguei só a parábola e parei no X. Eu não fui para o X negativo. Mas é que todos os outros exercícios, você lê, ele vai falar assim, ó, qual a área compreendida entre a função e o eixo X, por exemplo. Deu enunciado para você ver. Aí sim, você tem tipo a função e o eixo X, aí realmente existe um limitante, né? Que é o eixo X, ele acaba sendo a base ali, para acabar. E a parte de cima da parábola, ou sei lá, de uma função qualquer. Agora aqui não, falou entre as duas funções, não falou nada do eixo X. O eixo X não limita nada aqui. Sim. Essa é a diferença. Depois presta atenção no enunciado. Você... Tipo, do exercício 1, por exemplo. O enunciado é assim, determine a área da região entre o eixo X, tá vendo? E o gráfico tal. Aí você tem que pensar no gráfico, que eu fiz lá, que é uma parábola cúbica, né?
e o eixo x. Então, o que fica preso entre os dois? Então, ele está falando entre o eixo x. No 2, ó, determine a área total da região entre a curva e o eixo x. De novo. Só que aí no 3 ele não fala do eixo x. Sim. Entendeu? Sim, agora eu entendi. Tá. Aí você falou que o 2 também não deu certo o resultado de nenhum dos dois? Não. Mas eu consegui desenvolver um pouco mais eles. Tem A e B, né? Sei lá, o A é mais fácil, mas vamos fazer. Como você fez o A? Só me fala como você fez para eu pensar o que você pode ter errado. Deixa eu olhar aqui. 2A. Eu fiz... Aqui. A integral eu fiz os limites -3 e 2. Deixa eu só ver aqui. Você viu que eu dei um gráfico, né? Dá 2. De -3 a 2 da Isso. função. Isso, da função. Menos x ao quadrado, menos 2x, dx. Essa é a integral. Tá, e essa integral não vai dar área, né? Por isso que deu errado. Por quê? Por que não dá área? Nossa, eu pus roxa. Putz. Eu pus carga roxa na caneta preta. Caramba. Por quê, Júlia? Pelo seguinte. Repara o seguinte. Olha o gráfico. Você tá com o teu gráfico aberto? Sim. Olha, eu tô com o meu aberto aqui. Eu tô dando um zoom. Por exemplo, do -3 até o 2. Tá, ok. Que foi falado no enunciado, né? Repara assim, ó. Do -3, se você olhar o gráfico, do -3 até o 2... entre o eixo x, que o gráfico tá aqui. Puta, agora vai começar a ficar roxo, minha caneta preta. Ai, Dio. Y, x, aí o gráfico tá assim, ó. Deixa eu ver. Mais assim. Aí aqui é o -2. E o -3 tá, sei lá, por aqui, assim. Aí depois até o 2, né? Então, sei lá, o 2 tá aqui. Então, ó, vamos ver o que fica preso, porque olha só o enunciado. Determine a área total da região entre a curva é essa parábola, e o eixo x. Ó, do -3 até o 2. Do -3 até o -2, essa região, você concorda que está presa entre a parábola e o eixo x? Uhum. Tá indo daqui do -3 e chegando aqui no 2. Depois do -2 até o 0, que seria aqui, o que fica preso entre a parábola e o eixo x? É essa região. E depois do 0 até o 2, o que fica preso entre uma parte da parábola e o eixo x, né? É isso aqui, ó. Então, quando eu falo que eu quero a área entre essa parábola e o eixo x, desde o -3 até o 2, então, desde o -3 até o 2, o que fica preso entre o eixo x e a parábola? Esse pedacinho, depois esse e depois esse. Porque tem que começar aqui e acabar aqui, isso eu concordo. Mas o que fica o eixo x, desculpa, o eixo x que é essa reta, e a parábola, do -3 ao -2 é uma região, do -2 ao 0 é outra, e do 0 ao 2 é outra. Como essa região ficou para baixo do eixo x, eu não sei se você se lembra, mas eu falei que às vezes a integral não calcula a área. Porque, por exemplo, se você fizer a função aqui, oh, meu Deus, deixa eu voltar aqui, menos x² menos 2x. Então, a função menos x² menos 2x. Só que o que acontece? É a integral da função, né? Menos x² menos 2x dx. Se você calcular de -3 a -2, essa integral começa aqui no -3 e vai até o -2, essa integral vai dar negativa. Como eu sei? Porque eu estou olhando o gráfico, eu estou vendo que a região está para baixo. Então, se eu fizer o cálculo dessa integral, vai dar algum número negativo. Esse número negativo não é a área. O módulo dele é que é a área. Se eu fizer a mesma integral, porque a função é a mesma. Então, se eu fizer a mesma integral de menos x² menos 2x dx. Só do -2 até o 0, o resultado dessa integral realmente
corresponde à área do menos 2 até o zero. Por quê? Porque eu estou vendo que o gráfico está para cima, essa integral vai dar positiva. E o número que der é exatamente essa área. E se eu fizer a mesma integral, ou seja, da mesma função, menos x² menos 2x dx, só que do 0 até o 2, então, essa integral vai dar um número negativo. Por quê? Porque eu estou vendo que do 0 ao 2, a região entre a função e o eixo x está para baixo do eixo x. Então, o que acontece? Se eu faço essa integral separada, né, de menos 3 a 2, a menos 2, dá negativo. A outra dá positiva e aquela terceira dá negativa. Se você faz uma integral só, como você fez, uma integral só, desde o menos 3 até o 2, igual você fez, de menos x² menos 2x dx, quando você faz essa integral direto, como você fez, é como se ele fizesse o seguinte, ó, eu vou dar uns números aqui, que não são os resultados, mas só para você entender. Vamos supor que você fizesse essa integral e tivesse dado menos 1, tá? Essa primeira. Vamos supor que você fizesse a segunda integral e tivesse dado 5. E vamos supor que você fez a terceira integral e deu menos 2. Sabe quando você faz a integral inteira, você está pegando 5, somando com menos 1, somando com menos 2. 5 soma com menos 1, dá 4, porque você acaba tirando. 4 você soma com menos 2, dá 2. Então a tua integral inteira dá 2. Só que se fosse pensar em área, se essa integral deu menos 1, essa área seria 1. Essa área deu 5, essa integral, então é a área mesmo. E essa integral com menos 2, na verdade, quer dizer que é a área 2. Pensando em área, eu tinha que somar 5 com 1 com 2, que dá 8. Quando você faz a integral de uma vez só, você soma o 5, não com 1. Você soma o 5 com menos 1, que dá 4, diminui. E aí você soma não com 2, você soma com menos 2. E aí diminui mais ainda. E aí a tua área, na verdade, a tua integral, se você pensa que isso está calculando a área, não está. Porque você está pegando essa área, literalmente, só que aí você está pegando o valor da área aqui, só que você não está pegando em módulo. Então você está pegando um número negativo, você está tirando em vez de somar. Uhum. Você entende o que eu falei? Entendi. Então, assim, ó, a primeira integral vai dar negativa. A segunda vai dar positiva. E a terceira vai dar negativa se eu fizesse separado. O número que desse aqui negativo, o positivo seria a área. Esse aqui já vai dar a área mesmo, dessa parte. E o terceiro vai dar negativo e o número positivo corresponde à área. A área total seria somar o valor positivo daqui, né, vai dar negativo. Você pega em módulo. Soma com esse número que é positivo e soma com esse que é negativo, mas em módulo. Então, você vai juntar as coisas positivamente. Se você faz de uma vez só, ele junta número negativo com positivo. Por isso que o teu deve ter dado errado. Porque essa integral não corresponde à área toda. Como tem parte para baixo e para cima, você tem que dividir nos trechos. Então, você calcula a integral da primeira parte, vai dar negativo. Você fala, beleza, eu sei que o módulo é que é a área. Essa segunda vai dar certo já. O resultado da integral já é essa área. E a terceira vai dar negativa, que seria como se fosse a calcular a área dessa região, mas a integral vai dar negativa. O módulo dela é que é a área. E aí você tem que somar os três valores em módulo. Então, é só esse o teu erro. Montado uma vez só. Entendi. Entendeu ou não? Sim. Se o gráfico tivesse todo para cima, você podia ter feito uma integral só. Inclusive, corria, né? Corria o risco de você ter feito aquela integral e ter dado 0, por exemplo. Significa que, juntando essas duas áreas, né? Essas duas integrais, que seriam negativas, ela seria exatamente o resultado dessa positiva. Imagina que aqui assim, aí você ia fazer a integral da 0. Fala, mas como que a área deu 0? É porque, vamos supor que isso aqui, essa integral desse 5, né? Essa do meio, e as outras duas juntas, uma desse menos 1, outra desse menos 4. Aí junta menos 1 com menos 4, dá menos 5. Aí anula o 5. Aí quando você faz a integral de uma vez só, dá 0, por exemplo. Isso não é área. Entendeu? Entendi. Eu vou ter que fazer, então, separado. Sim, tem que fazer 3 integrais. E com certeza é a mesma coisa do B. Porque você está vendo que no B, do menos 1 até o 0, você tem um gráfico para baixo do eixo X? Deixa eu ver. Olha o B. Aham. Não dá para fazer uma integral só. Tem que fazer 3 também. Por quê? Porque do menos 1 ao 0, o gráfico está para baixo. Então, você vai fazer a integral. A função acaba sendo a mesma. Então, assim, você vai fazer a integral, por exemplo, né? Vamos supor aqui que eu fosse fazer essa integral. Aí, o que dá essa integral aqui? Ó? Vou fazer a primeira. Nesse caso aqui, dá menos x ao cubo
menos 2x ao quadrado, né? Aumentar 1 aqui, divide por 2. Certo? Isso é o resultado da integral. Para ser calculado, menos 3 até o menos 2. Aqui dá para simplificar aqui, ó. O 2 com 2, então ficaria assim. Eu sei que todas as integrais vão dar isso, então aqui eu vou fazer, já sei, vai dar menos x ao cubo, menos x ao quadrado, só que aqui eu tenho que fazer do menos 2 até o 0. E aqui é o mesmo resultado, só que eu tenho que fazer do 0 ao 2. Aí essa integral da negativa, essa da positiva, essa da negativa. Eu pego todos os números sem sinais e somo. No item B, você vai ter que fazer uma integral da função aí do menos 1 até o 0. Essa integral vai dar negativa. Aí você pega o positivo, seria a área da parte de baixo. Depois a integral do 0 até o 1, aí sim realmente vai ser a área. E a integral do 1 até o 8 também vai dar um resultado negativo. Só que aí o positivo é que é a área. Então tem que dividir em 3 também. Tem que fazer uma integral do menos 1 ao 0, outra integral do 0 ao 1 e outra integral do 1 ao 8. A integral do menos 1 ao 0 vai dar negativo. A do 1 ao 8 também. As áreas são esses números positivos. Ou seja, em módulo, né? E a área do 1 ao 8 vai dar... do 0 a 1 vai dar positivo. É só somar tudo depois. Não dá para fazer uma integral só do menos 1 até o 8. É o mesmo esquema desse. No caso da B, então, eu teria do menos 1 ao 0, que vai dar negativo. Aí aquela parábola para baixo do 0 até 1. E aí aquele triângulo grande que eu pego. Isso. Do 1 entendi. até o 8. Que na verdade não é um triângulo, ele até parece, mas pensa bem, como se fosse a hipotenusa aqui, né, do triângulo grande, como você está falando, na verdade ele é meio curvo, é que não parece aqui nesse desenho, porque ele não é uma reta. Olha a função, x elevado a 1/3 menos x. Embora pareça uma reta, é uma curva. Então, assim, não vai fazer área de triângulo, né, base vezes altura sobre 2, você vai dar errado. Porque, tipo, ele parece uma reta, mas, na verdade, ele é um pedaço de curva, assim. Sim. Só que na escala lá tá parecendo que é uma reta e acaba parecendo que é um triângulo. Sim. Então, não vai fazer base vezes altura sobre 2, vai dar errado. E essa integral do 1 até o 8, que é essa parte aí desse triângulo grande, a integral vai dar negativo. Você pode fazer a B comigo? Porque esse 1/3 eu me caguei inteira. Então, eu vou fazer a primeira areazinha ali. Vamos fazer a primeira parte. Do menos 1 ao 0? Isso. Que daí eu vou fazer, vai ser o resto é igual. Peraí, deixa eu trocar o fundo. Fala alguma coisa. Oi? Não funciona um lado aqui. Deixa eu pôr mais perto. Ó, então vamos lá. Vou fazer, eu não vou escrever área, vou fazer uma integral. A integral é do menos 1 até o 0, né? Aí a função é x elevado a 1/3. O que é mesmo ali? Deixa eu ver. Menos x. Ó, eu já adianto, essa integral tem que dar resultado final negativo, certo? Porque eu vi lá pelo gráfico. Então, a integral de x elevado a 1/3 menos x, eu dividiria em duas integrais. Vou fazer direto. A primeira integral, toma 1 do expoente. Então, fica 4/3 dividido por 4/3. Lembra que divide por 4/3 o 3 sobe? Ou não? Sim. Aí é menos, aí aqui aumenta 1 no expoente. Então, fica x ao quadrado sobre 2. Mas aí, nesse caso, eu deixei o 4 embaixo e passei o 3 multiplicando. Eu não tiro a fração do expoente. Eu tenho que deixar ela ainda. Aqui? É. Sim, porque assim, ó, era x elevado a 1/3. A integral era essa aqui, ó. A primeira integral é x elevado a 1/3 dx. Aí como que faz? Soma 1 no expoente. Quando você soma 1, fica 4/3. Aí você divide por 4/3. Entendi. Só que aí, o que acontece? Porque a regra é somar 1, né? Quando você soma 1 para 1/3, fica 4/3. Aí divide por 4/3. Aí você passa 3. Aí quando você multiplicar copia o de cima, multiplica pelo inverso do de baixo, a regrinha lá de fração, né? Esse 3 vai inverter, ele vai acabar aparecendo aqui em cima. Então, por isso ficou 3x elevado a 4/3 sobre 4. Aqui, como é x elevado a 1, a regra é para somar 1 no expoente. Então, somar 1 fica 2, divide por 2. E isso tem que ser calculado desde o menos 1 até o 0.
Então, assim, ó, esse resultado é o resultado para todos, né? Para as 3 partes. Só vai mudar esse intervalo. A outra é exatamente isso, só que de 0 até 1, depois exatamente isso de 1 até 8. Então, se eu souber fazer essa conta, as outras eu faço idêntica, eu só substituir. Sim. Então, vamos lá. Ó. Primeiro eu troco o 0. Se eu trocar o 0 aqui e o 0 aqui, vai dar 0. Oi. Nossa, Sim. dou umas porradas no meu fone aqui. Põe o 0 aqui, isso tudo vai dar 0. Menos, põe o 0 aqui, tudo está 0. Então, trocando o 0 aqui, né, pelo teorema fundamental do cálculo, isso zera. Menos, agora eu tenho que trocar o menos 1. Então, vai ficar 3 vezes. Deixa eu arrumar um negócio, ó. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Acho que isso que vocês vão ter dificuldade. Aí vocês podem apelar para uma calculadora, por exemplo. Ó, x elevado a 4 terços, que é esse aqui, porque eu vou ter que fazer menos 1 elevado a 4 terços. O que que é? É o x elevado a 4 dentro de uma raiz cúbica. Uhum. Tudo bem? Sim. Deixa eu vir para cá. Aí o que que acontece? Então, olha só, imagina que eu vou pôr o menos 1 aqui. Então, vai ficar raiz cúbica do menos 1 elevado a 4. É isso que é o x elevado a 4 terços, né? Uhum. Bom, então, vai ficar 3 sobre 4 vezes o menos 1 a 4 terços é essa conta. Só que menos 1 a quarta dá 1. A raiz cúbica de 1 é 1. Então, menos 1 elevado a 4 terços fica 1. Menos, agora eu vou jogar o menos 1 aqui. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado sobre 2. O que que isso vai dar? Vai dar 0 não precisa pôr. Então, vai ficar menos 3 quartos. Menos com menos, mais, certo? Menos com menos, mais. Menos 1 ao quadrado dá meio. Se eu tirar o MC, que é 4, 4 por 4 dá 1. 4 por 2 dá 2. 3 menos 2 dá menos 1 quarto. Então, como a gente já previa, a integral daria negativo, mas menos 1 quarto não é a área daquele pedacinho. A área daquele pedacinho é 1 quarto. É o módulo. Hã? É o módulo. É o módulo, exato. Tá. Então, já sabemos a área do primeiro pedacinho, 1 quarto. No caso, quando eu for fazer do 1 até o 8, eu teria que fazer esse mesmo esquema da raiz, só que eu ia substituir o x por 8. Isso. Como que eu ia sumir com o ao cubo? Tá, com a raiz então vamos cúbica. supor aqui, ó. Eu tenho que fazer x elevado a 4 terços. Isso. E eu vou pôr, e aí eu sei que isso é, na verdade, x elevado a quarta e uma raiz cúbica, certo? Isso. Tá, e aí eu tenho que trocar aqui por 8, é isso que você está me perguntando. Isso. Tá, mas deixa aí eu fazer faço. uma coisa primeiro, ó. Olha uma ideia que você pode ter. Você concorda que isso aqui, ó, raiz cúbica, você concorda que é x ao cubo vezes x? X à quarta não é x ao cubo vezes x, porque conserva a base, somos expoentes? Uhum. E aí você também concorda que, então, eu podia separar minha caneta, tá começando a ficar meio de uma cor estranha. Porque tá juntando com o roxo. Raiz cúbica de x ao cubo vezes raiz cúbica de x. Tipo, eu podia separar, como é vezes, eu não posso fazer isso com soma nem com subtração, mas com multiplicação eu posso. Raiz cúbica do primeiro vezes raiz cúbica do segundo. Uhum. Então, veja, eu saí do x elevado a 4 terços, eu transformei isso numa raiz. É a raiz cúbica de x à quarta. X à quarta, eu pensei, é x ao cubo vezes x. Por que que eu estou pensando assim? Porque eu quero simplificar. Tá. Então, o que vai dar isso aqui? Essa raiz cúbica de x ao cubo é x, vezes a que eu vou deixar. Entendeu? Sim. Então, isso aqui, ó, é o x elevado a 4 terços. Aí você perguntou, vou ter que trocar por 8. Então, vai ficar 8 elevado a 4 terços é a mesma coisa que 8 vezes raiz cúbica de 8. Porque pensa, o 8 é o x. Uhum. Só que 8 vezes raiz cúbica de 8 é 8 vezes raiz cúbica. O que é o 8 fatorado? Não é 2 ao cubo? Então, a raiz cúbica de 8, se você olhar o 8 como 2 ao cubo, você sabe que ele é 2. Então, a raiz cúbica de 8 é 2. 8 vezes 2 dá 16. Entendi. Quer dizer que 8 elevado a 4 terços dá 16. Entendi. Agora, então, assim, isso que eu me bananei também. Além de eu pegar o lado errado do gráfico, as partes uma coisa só, né? Eu ainda, na hora de fazer as contas, eu não sabia o que fazer com esse 4 terços, porque eu pensei em fazer esse da raiz.
Falei, bom, se eu tenho 4/3, eu vou ter uma raiz cúbica de um alguma número coisa elevada a 4. Isso. Só que aí, como que eu me livro do cúbico? Daí você também podia pegar numa calculadora, tipo assim, você pôs 8 aqui, né? 8 elevado, que dá um número grande, mas tipo, 8 elevado a quarta é 8 vezes 8, que dá 64, vezes 8 vezes 8, vai dar um número grande lá, certo? Sim. Aí você podia tirar a raiz cúbica desse número grande, vai dar 16. Na sim. Calculadora, eu falo. Sim. Aí, assim, às vezes, não tô falando por mal, não, mas você lembra quando a gente está lá no comecinho, né? Você já está no segundo ano, no segundo semestre. Mas você lembra que quando você está vendo, sei lá, fundamentos da matemática, umas coisas básicas, fala, meu, para que eu preciso saber essas regrinhas, né? Tipo, parece que não serve para nada, você não vai usar. Não, tipo, no caso, assim, não sei se você vai usar na tua vida, né? Mas dependendo do que você estiver fazendo, de repente, quanto mais você sabe coisa básica, você se livra, né? Você está fazendo um cálculo lá, sei lá, num laboratório e você tem que saber ou apelar para a calculadora ou saber umas continhas desse tipo. Sim. Entendeu? Daí, e outra coisa também, quando a gente estava fazendo lá, não só você, todo mundo fala assim, precisa simplificar, né? Lembra? Tá resolvendo uma continha lá, não pode deixar assim? Não, pode. Uma conta lá que você estava fazendo, né? Uma derivada, vamos supor. Aí ele fala, não precisa simplificar? Não, você está aprendendo derivada, mas se você sabe o que fazer, você precisa pelo menos saber para se livrar numa hora dessa, né? Por exemplo. Sim. Então, assim, as coisas básicas é bom a gente saber, né? Assim, operações básicas. Mas é isso, Julinho. Assim, você podia apelar na calculadora que você pensou que estava certo. Só toma cuidado para não fazer uma integral só, né? Eu tenho que analisar mais isso. Daí aqui você divide. Então, assim, ó, eu fiz a primeira, deu 1/4, menos 1/4. Então, a área é 1/4. Aí você faria a integral de 0 a 1, eu acho que vai dar 1/4. Aí, então vai ficar assim, ó, aquela parte que estava para baixo é menos 1/4, mas a área quer dizer 1/4. O outro pedaço, eu acho que vai dar 1/4 positivo, porque as áreas parecem até ser iguais, visualmente eu falo. Mas você pode fazer, como só vai mudar os números, eu acho que vai dar a mesma conta. Acho eu, né? E aí vai dar 1/4 o outro pedacinho. E aí depois tem que fazer de 1 ao 8, que aí acho que realmente a dificuldade seria na hora de trocar aqui por 8. Sim. Trocar por 1 vai sempre dar 1, né? Exato, por isso que eu perguntei. Não, tranquilo. Você entendeu agora? Sim. Ó, se você não conseguir chegar no resultado, aí você soma as 3. Você soma aquele 1/4, eu acho que o outro também vai dar 1/4 e o outro vai dar um número maior, né? Um número grande, porque visualmente também já dá para ver que a área é bem maior. E aí é só somar os 3. Se tiver errado minha resposta, você me fala depois. Tá. Por quê? Porque eu dei a resposta ali na lista, né? Sim. Aí só confere depois, vê se tá certo. Se não tiver, você me fala. Que beleza. Aí a gente avisa o pessoal aí para corrigir. Tá bom? Tudo ok. Agora é só a 7 que eu não entendi o raciocínio dela. Na verdade, eu não entendi o enunciado. Foi o enunciado que me assustou. Vamos lá, deixa eu colocar ele aqui que eu tirei sem querer. As outras são de volume. As diárias são só essa. 1, 2, 3. volume eu tinha feito, né? Você fez uma de volume, sim. Tá, daí tem um outro, né, para fazer. Que acho que era mais fácil. Dá para fazer sem integral, eu acho, inclusive. Então vamos lá. Então a 7 agora, né? Deixa eu... Ó, seguinte. A área sobre a curva, então a função na minha lista, eu fiz até a função em vermelho. Y igual a ln de x sobre... Eu gerei esses gráficos no GeoGebra. Porque imagina que eu vou saber a curva do ln de x sobre x², né? Não sei. Daí fiz no GeoGebra, dá isso daí. Então a gente tem recursos que a gente pode usar. Do 1 até o infinito. Do 1 até o infinito. O x, né? X pertence a esse intervalo do 1 até o infinito aqui. E aí, primeiro assim, a área sobre a curva é finita, e qual seria ela? Então, olhando o gráfico, a ideia é a seguinte. Professor, pode falar. Quando eu olhei, a princípio eu já bati o olho e falei que ela é infinita, que ela não tem como ser finita. Só que ao mesmo tempo, isso.
Só que, ao mesmo tempo, eu pensei, se fosse para ser simples assim, infinita, não teria a pergunta de qual que é a área. Aí eu falei, tem alguma coisa errada, porque se eu for olhar a curva indo para o eixo X, ela é infinita. E a o princípio Y ela também. não vai encostar, né? Exato. A ideia é que ela parece que não encosta. É o que a gente chama de assíntota, Júlia. Tá. Quando vai chegando perto e não encosta, a gente chama de assíntota. Eu não entendi por que o X está no 10 e o Y está no 0,5. Ó, é assim. Eu fiz o desenho aqui, tá? Então, o que acontece? Não, o Y, onde está aquele Y no 0,5, é só para dizer que era o eixo Y. É que no GeoGebra pôs o Y aqui, assim, sabe? Por aqui. E o X, onde está no 10, é que em vez de pôr o X aqui, ele pôs em algum lugar, assim. Mas aqui tem o 10, tem o 15, é para mostrar que é bem longo o negócio, né? Aqui é o 20. O X está aqui, mas assim, é que o software pôs aqui. Não que o X é 10. E não que o Y é meio, assim, ó. O que ele quer dizer com isso aqui, na verdade? Com esse gráfico é só para você ter uma ideia. Ó, primeiro vamos ver que área que a gente está calculando aqui. Bom, ele falou a área sobre a curva y igual a tal. A área sobre a curva quer dizer essa área aqui, ó. E aí, o que acontece? Aqui, conforme vai andando aqui para o infinito, o x vai indo para o infinito, a curva vai cada vez ficando mais perto do eixo X. Então, vamos pensar assim, ó, isso aqui tem uma área, até o 10, vamos supor, tem uma área significativa. Dá pra, se eu falasse do 1 até o 10, beleza, é só fazer a integral disso de 1 até 10. Entende o que eu digo? Sim. Então, assim, se eu falasse qual a área sob a curva, quer dizer, abaixo da curva, né, limitado pela curva e pelo eixo X. De 1 a 10, era só fazer a integral dessa função de 1 a 10. E já está para cima, a integral já é a área. Se eu falar até o 15, você fala, beleza, vai aumentar mais um pouco, mas aumenta pouco, porque se você olha pelo gráfico de 10 a 15, a área é muito pequenininha, porque ela está muito perto do eixo X. Mas acrescenta alguma coisa, mas é pouco. Aí se você fala, então se eu falasse de 1 a 15, você fala, eu calculo de 1 a 10, dava para eu ter ideia. Se eu fizesse do 10 ao 15, é um pouquinho a mais que eu acrescento. Então, do 1 ao 15 seria, tipo, a área do 1 ao 10 mais um pouquinho. Se eu falasse do 1 até o 20, do 15 ao 20 seria menos do que do 10 ao 15. Sim. Então, o que acontece? Conforme esse negócio vai andando para a direita, eu sempre tenho que acrescentar um pouco, porque vai ficando pequenininha a área, cada vez menos, mas eu tenho que acrescentar. E aí, como dá a ideia assim, que eu vou sempre acrescentando infinito, né? Infinito assim, eu acrescento um pouquinho, mas sempre tem um pouquinho para acrescentar, então isso não tem fim. Mas isso é o que a gente fala de convergir. Tem fim. É a mesma coisa, o negócio converge para um ponto. É a mesma coisa que o seguinte, ó. Lembra de PA e PG? Lá no ensino médio? Lembro. Vou pegar uma PG assim, ó. PG é quando você tem um termo, aí você vai multiplicando por uma constante que a gente chama de razão, e aí você vai obtendo os termos seguintes. Sim. Um exemplo. Vamos supor que eu começasse com o número 1, e aí eu vou sempre multiplicar por meio. Meio vai ser minha razão da minha progressão geométrica, tá? Então, o primeiro termo vai ser 1, o segundo termo é meio, porque eu multipliquei por meio. Aí, para obter o próximo termo, como a razão é meio, eu multiplico por meio de novo. Então, fica meio vezes meio, que dá 1/4. Uhum. Aí, eu quero o outro termo, eu tenho que pegar 1/4 e multiplicar pela razão que é meio. 1/4 vezes meio dá 1/8. Aí eu quero obter o próximo termo dessa progressão. É só pegar 1/8 e multiplicar pela razão que é meio. Isso vai dar 1/16. E assim eu vou achando termos cada vez mais termos dessa progressão geométrica. Tudo bem até aqui? Tá. Aí, lá no ensino médio, eu visto uma coisa assim, vamos calcular a soma dos termos dessa PG. Eu vou somar os 3 primeiros termos. Então, eu vou somar o 1 com o meio e com 1/4, os 3 primeiros termos. Então, 1 mais meio, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. 1 sobre 2 é 0,5 e 1/4 é 0,25. Então, quando eu for somar os 3 primeiros termos dessa PG, eu vou somar 1 com o meio dá 1,5, com mais 0,25 dá 1,75. Você está acompanhando a minha ideia? Vocês estão acompanhando a ideia? Aí vamos falar assim, não, eu quero somar os 4 primeiros termos. Então, isso aqui vale 125, que é a metade.
Aí, então, 1 mais meio dá 1,5, daí 1,75, mais isso, o próximo, dá 1,875. Aumentou, porque antes estava dando 1,75. Ficou maior, 1,8 agora. Aí eu vou somar o próximo. Então, eu vou somar com mais 1 sobre 16. Aí isso aqui vai dar, sei lá, 9 alguma coisa. Aí eu vou somar o outro termo. Então, assim, você fala, tá aumentando. Realmente, tá aumentando. Só que os termos aqui vão ficando tão pequenos. 1 sobre 16 vai ser 0,0625. Ou seja, já é 0,0 é pequeno. O próximo é menor ainda. O que acontece? Quando eu somo, conforme eu for somando, então tinha dado, se eu pegar só o primeiro termo é 1, se eu pegar os dois primeiros dá 1,5, os três primeiros dá 1,75, depois 1,8, 1,9, a ideia é que vai aumentando. Só que o que acontece? Quanto mais você soma, você começa a ficar num negócio assim, ó. Porque começa a ter zero aqui, aí você não começa mais a conseguir mudar essa casa. Aí o próximo termo que 0 e 0, você não consegue mudar duas casas. Então, como você vai sempre acrescentando, você vai somando um termo, você vai somando sempre alguma coisinha. Só que o que acontece? Quanto mais eu somo, mais perto do 2 eu chego, mas eu não consigo chegar no 2. Eu vou somando, então assim, dá isso. Vamos supor que eu somasse 20 termos, deu isso. Ah, se eu somasse 30, ia dar isso. Se eu somar, que é maior do que o anterior, porque está mais perto do 2. A ideia é de limite. Aí eu somo mais termos, eu fico com isso, que é maior do que o número que eu tinha antes. Só que está mais perto do 2 ainda, mas ele não consegue superar o 2. Sim. Então, aí a gente tem lá em TG, não sei se vocês já esqueceram, mas tem um negócio assim. Então significa que dá para somar infinitos termos, soma infinita. E falava que a soma infinita, quando ela converge, ou seja, tem umas restrições para fazer isso. É o primeiro termo sobre 1 menos a razão. Desculpa, é o primeiro termo sobre 1 menos a razão. Pensando nesse exemplo, o primeiro termo é 1, 1 menos a razão, que é meio. Então vai dar 1 sobre meio, a inverso de meio é 2. Ou seja, a soma dos infinitos termos dessa progressão dá 2. Então, assim, se eu somar 10 termos, não vai dar 2. Vai dar 1,999. Mas se eu somar 30 termos, vai dar 1,999999. Quanto mais eu somar, mais perto do 2 eu chego. Então, a soma é infinita. Ou seja, quanto mais eu somo, mais perto do 2 eu chego, né? E por que isso? Você fala, mas eu não sempre vou estar somando? Sim, mas eu sempre vou estar somando coisas cada vez menores. E aí eu começo a mexer em casas, tipo assim, dá 1,99, eu não consigo mexer nessas casas, eu começo a mexer na casa para frente, o número fica maior, mas fica mais perto do 2, mas eu não chego no 2. Sim. O que acontece é que quanto mais eu somar, mais próximo do 2 eu chego. Então a gente fala que a soma infinita, de infinitos termos aqui, vai dar 2. Embora eu não sei nem como somar infinitos termos, né? Porque assim, se são infinitos eu não vou ter fim. Mas a ideia só é assim, quanto mais você somar, mais perto do 2 você vai estar. É isso que quer dizer. Para isso acontecer, para você poder usar essa fórmula no TG, você tem que ter uma condição que a razão ela tem que ser menor do que 1 em módulo. No caso aqui, a razão era meio. Por quê? Porque senão os termos não vão ficando cada vez menores, porque eu estou somando cada vez um pouquinho, pouca coisa, cada vez menos eu estou somando. Embora eu esteja somando, as coisas são muito pequenas, então o negócio converge para algum lugar. Se a razão fosse maior, vamos supor que fosse 2, então 1, depois o próximo termo é 2, o outro é 4, aí quando eu vou somando, eu estou somando coisas cada vez maiores, aí o negócio explode. Então aí não tem soma infinita, porque aí vai para o infinito a soma. Se eu for somando coisas cada vez maiores, imagina, o negócio cresce muito. Eu estou somando coisas cada vez menores, que é a ideia disso aqui. Tipo, as áreas que eu estou somando, quando eu vou indo para a direita, embora exista uma área aqui, ela começa a ser tão pequena, mas tão pequena, que chega uma hora que eu posso falar assim, o valor da área é tanto. Porque o que eu, dali para frente, assim, eu vou acrescentar 0,00000000000000001 na área. Então, eu posso dizer que isso não teve influência. E eu posso falar, então, a área existe, é esse valor aqui. Ela converge para um número. Você entende o que eu quero dizer? Sim. É diferente de se o gráfico fosse alguma coisa assim, ó. Vamos supor que o gráfico, eu falasse, calcula a área assim, ó. Daqui até o infinito. Meus, olha aqui. O negócio vai aumentando. Eu percebo que quanto mais para lá eu vou, né, mais para a direita do x eu vou, mais eu aumento, mais a função faz isso, eu vou aumentar. Como que eu vou falar que vai dar um número? Vai dar infinito se eu fizesse isso.
Mas é o contrário, ela está ficando cada vez menor. Então, dá para falar em área aqui. Teria que pensar na ideia de limite. Tudo bem? Tá. Então, aí vamos fazer, para você entender. Só que essa integral, se eu não tiver louco, tem que calcular por partes, né? Se eu não estiver enganado. Porque tem ali N. Então, vamos lá. O que seria a área? Aí eu vou escrever, ó, a área vai ser a integral de 1 até infinito da função dx, porque começa no 1 vai até o infinito. Só que aí, vamos fazer a integral só. Como que faz essa integral? Bom, a ln de x eu não sei, então eu vou fazer por partes. A ln de x eu vou chamar de u, e o dv vai ser dx sobre x quadrado. Tipo, isso aqui é o u, isso aqui é o dv. Só para lembrar, a integral de u dv é o v menos a integral de v du. Isso é a integração por partes. Então, o u para mim é o ln de x e o dv é o dx sobre x quadrado. Então, o dv. Então, eu tenho que fazer u vezes v. O u está aqui. Agora, tem que ver quem que é o v. Aí, faço u vezes v menos a integral de v vezes du. Integração por partes. Então, vamos lá. Então, se isso é o u, aí eu derivo, né? Du dx é a derivada do ln de x. Como vai ficar aqui du dx, o dx vem para cá. Certo? A du dx é a notação de derivada do ln de x 1 sobre x. E aqui, se eu integrar dos dois lados, a integral de dv é v, e a integral de dx sobre x quadrado, só lembrando aqui, isso podia estar assim, ó. Dx sobre x quadrado podia estar daquele jeito. Aí soma 1 no expoente, fica x elevado a menos 1 sobre menos 1. Somando 1, né? Porque daí soma 1 fica menor o número ali. É maior, na verdade. Aí vai ficar menos 1 sobre x. Então, essa integral fiz ali separado, dá menos 1 sobre x. E aí, o que é a integral de u dv? É u vezes v. Então, aqui vai ser u vezes v. Então, menos ln de x sobre x. Menos, que é da fórmula. Então, u vezes v. U vezes v. Então, fiz esse vezes esse, tá aqui. Menos, que é da fórmula, integral de v vezes du. Então, o menos da fórmula, a hora que eu for fazer a integral de v vezes du, o menos daqui vai fazer ficar mais. Aí vai ficar 1 sobre x, que é o v, vezes o du, que é 1 sobre x dx. E isso tudo tem que ser calculado desde o 1 até o infinito. Então, ó, u vezes v, está aqui, menos da fórmula integral de v vezes du. Só que aí o menos da fórmula com o v fica mais. Aí v é esse vezes o du, ficou assim. Integração por partes para resolver essa integral. Deixa eu sair da frente, faz conta que tipo, você deu um print aí na tua tela. Então já deu para ver ali a integração por partes, que agora eu vou apagar para resolver aquela parte ali. Então o que vai dar? Então a nossa área vai ser... a primeira parte já está resolvida, ln de x sobre x. Mas essa integral vai dar a integral... O que vai dar isso aqui, ó? Vai dar a integral de dx sobre x quadrado. Porque aqui vai ficar x vezes x. Então é isso que eu tenho que resolver, né? Essa integral é isso aqui. Só que essa integral aqui, ó, o que acontece com ela? Isso aqui é a integral de x menos 2 dx, que eu acabei de fazer. Da x menos 1 sobre menos 1, que é menos 1 sobre x. Então, essa integral dá menos 1 sobre x. Acabei de fazer. Isso tem que ser calculado desde o 1 até o infinito. Conclusão, trocando o infinito, o que seria aqui, ó? Seria ln de infinito sobre infinito. Na verdade, como o infinito não é um número, você teria que pensar no limite. Então, seria assim, ó. Quando eu trocar o x por infinito, você concorda que vai dar zero? Sim. Porque vai ficar 1 sobre um número muito grande. Então, a primeira parte aqui vai ser assim, ó, menos o limite do ln de x sobre x, que seria trocar o x por infinito. Então, como o infinito não é um número, eu vou pensar no limite. Um x tendendo a infinito, é isso que eu teria que pensar.
trocando o x por infinito, mas como eu não vou por infinito, eu vou com limite. Eu falo assim, ó, é isso que eu tenho que fazer com o x tendendo a infinito. E nessa aqui, se eu colocar infinito aqui, um número muito grande dá zero. Essa parte zero e essa parte está aqui a conta. Tudo bem? Sim. Então, ó, substitui o de cima. Então, isso aqui é o de cima. Menos, agora eu vou substituir o de baixo. Só que se eu puser 1 aqui, ln de 1 é 0. Então, vai ficar 0 sobre 1, porque o x eu estou trocando por 1. Aqui vai dar 0. Então, ó, trocando o x por 1, ln de 1 é 0. Estou trocando o x por 1, fica 0 sobre 1. Uhum. Então, aqui não tem conta, dá 0. Trocando x por 1, aqui dá menos 1. Então, fica menos 1. Ou seja, quando eu ponho infinito, isso aqui dá 0. Só fica essa parte da conta. Essa aqui, que está aqui. Quando eu ponho 1, isso aqui dá 0. Aí só fica essa parte da conta que dá menos 1. Porque quando eu ponho aqui, fica menos 1. Aí é a parte uma menos a outra. Entendeu? Sim. Aqui você concorda que dá mais 1, né? Menos com menos. Então, mais 1. Agora a gente tem que resolver esse limite aqui. Esse limite, como eu vou pôr infinito aqui, ó, ln de infinito, se você olhar o gráfico de ln, só para ter ideia, o gráfico do ln é assim. Ou seja, quando o x vai para o infinito, o ln também vai para o infinito. Então, se eu trocar o x por infinito, isso aqui fica infinito. E embaixo também infinito, ou seja, indeterminação. Como que eu faço? Nesse caso, eu acho que é mais fácil a gente aplicar a regra de L'Hopital. Lembra o que é a regra de L'Hopital? Quando você tem uma indeterminação de limite, você pode derivar o de cima e derivar o de baixo separado. Deriva o de cima, deriva o de baixo e tenta eliminar a indeterminação desse jeito. Que no caso aqui, se eu trocar o x por infinito, ln de infinito vai para o infinito. E embaixo o x é infinito, então ficaria infinito sobre infinito, que é uma indeterminação. Eu posso eliminar essa indeterminação usando a regra de L'Hopital, que seria o seguinte. Então vai dar menos o limite, com x tendendo a infinito. A regra de L'Hopital fala assim, ó, você deriva o de cima, no caso, derivar o ln de x é 1 sobre x, e derivar o x é 1, você deriva separado, deriva o de cima sobre a derivada do de baixo. A derivada do de cima é 1 sobre x e a derivada de baixo é 1. Mais 1, que é esse aqui que eu estou copiando. Isso seria a área. Acontece que se o x vai para o infinito, esse 1 sobre x vai para 0. Então fica 0 sobre 1, que dá 0. 0 mais 1, 1. Então, você acredita que aquela área do exercício 7, ela converge para o número 1? E aí você me falou assim, Júlia, nossa, mas eu estou vendo o y, por que o y é meio? Repara o seguinte, a área, ela está menor do que meio, né? Menor do que a altura meio ali. Então, assim, tem coerência também. Agora, se eu falasse assim, nossa, eu fiz a área, deu 20, 30, sei lá, você fala, nossa, mas o negócio nem vai até o meio, ou seja, não é tão alto assim, né? A área não é tão alta, porque não chega nem no meio, no y. E como que consegue somar tanto que dá 30, né? Na verdade, essa área ela não é muito grande, repara, porque ela não consegue nem chegar em altura no meio. Então, assim, é uma área pequenininha. Na verdade, essa área dá 1. Se você for somar toda essa área abaixo da curva, vai dar 1. Uma unidade de área. Entendeu? Ó, não é um exercício fácil esse. Olha quantos conceitos eu tive que ter, né? A ideia de limite. Tá bom, Júlia. A Júlia vai precisar sair. Ela já tinha falado comigo. Júlia, espero que você tenha entendido. Aí já são 9h32, ela está atrasada. Ela tem que dar aula, acho. Obrigada, viu, professor? Ó, vários conceitos importantes e assim que a gente já viu, mas aí junta tudo, né? L'Hopital, limite. Mas enfim, é isso. De nada, Júlia. Boa aula. Certo, Sueli? No fim, eu fiquei tirando as dúvidas da Júlia. O pessoal que está aí, a Suelen, deixa eu ver quem está, a Gabriela. Acho que é isso, né? Tem o Lucas, a Érica e tem um V aqui, Vitor. Então, a gente gosta, que a Júlia vai perguntando, e aí o senhor vai resolvendo os exercícios e a gente vai acompanhando. Mas que a gente vai ficando assustado, isso a gente vai também, porque Não, toda essa conta deu 1. Ai. A área, né? A área deu 1.
Então, aqui assim, a Júlia pergunta exatamente. Aí, como ela pergunta, ninguém fala nada, eu vou resolvendo, né, o que ela pede. Mas vocês podem pedir também. Ah, não, mas pode seguir o bailão, é isso. Que a nossa, pelo menos a minha dúvida é a lista toda, que eu fico olhando, eu fico observando. Confesso que essa ainda eu não arrisquei abraçar o rolê. Eu vi a primeira que o senhor fez na outra aula, mas os demais exercícios eu estou abraçando agora. Ela falou, eu perguntei da lista que eu pus essa semana, que é uma de função de várias variáveis, que a gente já Nossa, vazou para outra, na meu pai. verdade não para outra região, agora a gente assim, ó, a lista tem até limite lá, domínio, coisas que teoricamente a gente já viu em cálculo 1, só que agora com função de mais de uma variável. Aí eu perguntei no começo da aula, acho que só tava ela no comecinho, bem no comecinho, aí ela falou, eu nem peguei a lista, essa última, e ela falou que tava com essa lista, né, que ela tinha pego essa lista para resolver e tava com essas dúvidas. Foi aí que eu comecei a fazer os exercícios que ela pediu. Agora, aí ela falou que não tinha pego a lista nova. Agora, se vocês quiserem perguntar da última lista, eu pus essa semana. Só que se vocês não... E eu pus 4 aulas de 20 minutos lá cada uma. Sim. Então, tipo, dá 1h20, né? Mas são 4 de 20. Aí você pode assistir uma, depois, sei lá, outro dia. Porque daí são 20 minutos não enjoa, assim, não é tanto tempo pra você ficar ouvindo. Porque ficar assistindo uma aula teórica de 1h30 é chato, sem ser presencial. Talvez presencial é chato, mas virtual é mais chato ainda, né? E então eu pus 4 lá, se vocês olharem nessa semana, nas funções de várias variáveis, eu pus 4 separadas, de 20 minutos. Então você pode assistir a primeira, que é 20 minutinhos, lá pega 1 hora para assistir, 20 minutos. Aí no outro dia, entendeu? Tipo, justamente para não ficar um negócio cansativo, você tem que ficar assistindo o vídeo inteiro, de 1 hora e tanto. A ideia é essa, mas vocês têm que assistir, e daí tem que olhar a lista e aí ver se tem dúvida, né? Igual a Júlia me perguntou desse, se vocês tiverem outras dúvidas, estamos aí. Cara, Suelen, vai vacinar amanhã? Ó, aqui em Bebedouro vai ser no sábado, que a vacina ainda não chegou. A ideia seria ser amanhã, mas vai ser no sábado, graças Vacinei a ontem. Deus. Ai, graças a Deus. E foi o que, Coronavac ou foi a outra, que a pancada é mais violenta, a AstraZeneca? Essa AstraZeneca aí. E você sentiu alguma coisa ou tá Não firme e senti forte? nada. Tô Ai, dando meu aula aqui, não senti nada. Eu acho que, na verdade, quem sentiu foi o tempo. Tipo, em vez de... Em mim não deu reação no tempo. Começou a chover, fazia 1000 anos que não chovia aqui. bem isso. Não, mas foi tranquilo, não tive nada, não. Todo mundo falou, nossa, AstraZeneca, não sei o que é Oxford lá, né? Isso. Nossa, fiquei meio assim, falei, putz, grila, não vou tomar, mas eu vou tomar quando for gotinha. Caraca, lá na escola o pessoal tá com medo, que diz que a reação Não tive dela. nada. Não tive nada. Sério mesmo. Nossa. Tomei ontem de manhã, umas 10. Normal. Fui correr à tarde. Depois hoje. Só Ainda não foi treinei hoje correr. porque choveu. Não, só não treinei hoje porque choveu. Mas tava doido. Eu ia sair pra correr na chuva. Falei, não, eu vou esperar. Mas normal. Nada, nem febre, nem nada. Acho que é de cada organismo, né? É verdade. O cara é muito Você forte, né? pratica esporte, você abraça a causa por Histórico isso. de atleta. Ah, meu pai. Ai, Jesus. Se nem a corona me pegou, você acha que o... Não, corona não. Se nem a AstraZeneca me pegou, você acha que o corona vai me pegar? Verdade, verdade. O professor é blindado, né? Um negócio diferente. É nóis. Corpo fechado. Desse jeito. Ai, meu Deus. Não, mas não deu nada, não. Tomei ontem, tô sossegado. Podemos voltar para aula presencial, já tô vacinado. Tem alguma perspectiva já de, depois que vacinar os professores, já começar a abraçar a causa? Você... Ou até final do ano não. Não, eu li no estado de São Paulo hoje no jornal. É que o Rocieli é do estado, né? Mais para vocês. Mas é que um puxando, a fila vai andar. Eu vi ele falando hoje no Estadão que segundo semestre vocês vão voltar tudo presencial. E vai ser obrigatório, não vai ser mais escolha, assim, tipo, sabe? Ah, você pode ir ou não. Tá no Estadão hoje. Ele falou que o lance de vacinar os professores, todos, até de escola particular, você viu tudo, todo mundo. É para voltar, tipo, ele falou assim, não vou voltar agora, impor para voltar, porque vai ter, tipo, tá vacinando, tá no final do semestre, vai dar mais trabalho do que, né? Mas ele falou assim, vai acabar o semestre agora, vocês, o bimestre, né? Vai ter julho, eles vão planejar certinho lá como fazer e vão falar, agora é obrigatório voltar. Ah, nem acho ruim, viu?
Não, se todo mundo, vai começar a vacinar agora, até agosto, que vai quando voltaria depois das férias, vocês, no caso, né? A gente vai estar entrando em férias. Não tem muito por que não voltar. Todo mundo vacinado, assim, por mais que seja a primeira dose, mas a segunda já é em setembro. E para demorar assim, deve ter alguma eficácia essa vacina, senão já tomava outra logo, né? Assim, só a primeira dose garante 63% já. E aí vai chegar em setembro e já toma a segunda. Aí vai estar todo mundo imunizado. E os que tomaram na primeira leva aí, os da Corona, já tomaram as 2 doses. Tem um monte de professor que já tomou 2 doses. Os mais velhos, porque eles pegaram a Corona, né? A Coronavac, né? E aí o prazo de uma para outra é menor, então conheço um monte de gente que já foi vacinado com as 2 doses que dá aula. Isso. E agora tem essa promessa, né? Ele prometeu até 18 de outubro vacinar todo mundo em São Paulo. Aí provavelmente o Instituto volta ano que vem, presencial. Então, não sei, vacinando os professores agora, tô achando que talvez segundo semestre volte presencial. Achando, não sei. Entendi. Porque o que vai alegar, né? Vai ser duro, vai alegar o quê? Sim, os alunos, mas... Só que a gente não sabe, o aluno pode ter sido vacinado, porque também vai começar a abranger a idade, né? Quanto mais gente vacinado, sim, menos perigo vai ter, porque todos os professores vacinados. O nego da educação física, lembra, foi vacinado lá para trás, que a gente até falava, a gente não foi, os caras, fisioterapeuta foi, educador físico foi. Veterinário. Quer dizer, assim, começa a ficar tanta gente vacinada que não tem mais sentido, né? Você ficar, sei lá, eu penso isso, né? Vamos ver se eles vão vacinar. Daí, se vierem as vacinas, né? Se eles não for retardado mais, né? E vacinar, tipo, vier aquela da Johnson, é uma dose só. Aí começa, daí esses daí nem precisa outra, né? Sei lá. Não sei, se eles acelerarem, dá. Se fizer isso que eles estão fazendo aí, vacinar todo mundo, vamos ver. Tô achando, porque nossas férias vai ser, tipo, agosto, né? Não vai ser em julho, do instituto, eu falo. Então, imagina, agosto, aí vai voltar quase que em setembro. Final de agosto, começo de setembro. Setembro eu já tomo a segunda dose, você também. Tomando no sábado, você vai a segunda dose, quer dizer, quando voltar eu já tô tomando até a segunda dose dessa Oxford, AstraZeneca. Sei lá, sei. Eu acho que vai voltar presencial. Agora que ele falou de vacinar, porque antes não falavam nada, porque não tinha perspectiva de vacinar, só tava vacinando os mais velhos. Mas depois dessa semana aí se vacinar mesmo, e hoje eu vi nos e-mails do Instituto o diretor mandando lá, o pessoal todo feliz, que vai ser vacinado, então não sei se vai, segundo semestre, se vai ser remoto, não. Entendi. Assim, o pessoal já vai se preparando um pouco, então, já porque tem tempo, com essa né? possibilidade. Estamos em junho. Se assim, todo mundo vai tomar vacina, sei lá, em junho, por exemplo. Aí vai ter julho e agosto ainda, né? Sei lá, não tem... vai depender dos números aí também, eu acho. Mas quanto mais gente vacinar, a teoria é que menos se contamina. Então não tem muito sentido, né? Sei lá. É menor a contaminação, menor a circulação do vírus, né? Essa é a ideia. Então. O Bozo faz as retardadice dele lá, né? Você falou que não vai obrigar a máscara. O cara é um retardado, né? Só por Deus. Não, você vê, ele se espelha nos lugares que já tá bem na frente, né? Tipo, Nova York não é obrigado mais. Mas, os caras já estão dando vacina pros outros. Né? Tipo, os Estados Unidos tá dando vacina. Aqui não tá nessa situação ainda, né? É bem isso. O cara é burro, mas tá bom. É bom que ele vai ouvir nossa live e eu xingando ele, né? Tá gravado? Isso. Então, aí. Mas, enfim, é isso. Vocês querem perguntar alguma coisa? Aí, se não, vocês têm que tentar assistir os vídeos que eu pus essa semana. A semana que vem eu vou colocar a derivada parcial. E aí acho que a nossa prova é na outra. Final de junho. Talvez a semana que vem eu coloque até um trabalho. Então talvez semana que vem um trabalho e na última semana a prova. Mas na semana que vem ainda tem uma matériazinha. Aqui a matéria é mais fácil, assim, eu acho. Que é derivada parcial. Aí vocês acham que vão pegar, se entender a derivada lá para trás, em função de uma variável, fica mais tranquilo essa também. E aí depois a gente fazer uma avaliação, que a gente combinou 3, né? Então a gente tem que fazer uma segunda, aí tem mais um pouquinho de aula para fazer a terceira e acaba. Então, do meio para o fim já. Beleza.
O pessoal que não fala nada aí, incentiva eles aí, Suelen, se eles têm alguma dúvida. E aí, galera, tá tranquilo, de boinha? Sem vergonha de mim. Como que vai ser? A gente pega a lista e tenta reforçar novamente na próxima aula. Abraça Jesus. Como que vai ser? Tá de boa? Tem uma lista nova, sem ser essa da Júlia, né? Isso. A Erika falou que tá tranquila. Ah, tá. Imagina pra mim. Não, então beleza. Vou encerrar aqui a gravação. Vou deixar vocês dormirem.